numa noite em que eu estava sozinho em casa. Era uma sexta-feira chuvosa e eu senti alguma coisa me observando pelas costas. E quando eu olhei para trás, não vi ninguém. Então, voltei a jogar LOL no meu computador. Alguns minutos depois, comecei a sentir a mesma sensação. Mas desta vez, o meu coração começou a acelerar. Como se me dissesse que havia alguma coisa atrás de mim. Eu me virei e podia jurar que vi alguma coisa me olhando de fora do meu quarto. E no instante em que eu olhei de volta, o que quer que fosse, saiu correndo e rindo. Era umas risadas de criança. E daí eu fiquei olhando para o corredor, esperando ver algo. Mas agora nada se mexia lá fora. O meu cachorro estava deitado do lado da minha cama. Eu achei que fosse somente a minha imaginação e voltei para o meu computador. Pouco tempo depois, eu vi o meu cachorro levantando a cabeça e olhando para a porta com as orelhas levantadas. Ele estava bem atento, como se tentasse ouvir algo. E daí ele se levantou, foi até a porta e deu 2 latidos. Então voltou correndo e se escondeu embaixo da minha cadeira, com o rabo no meio das pernas, rosnando e latindo, e com os pelos do pescoço todos levantados. Agora eu estava realmente assustado, pois tinha certeza que havia alguma coisa lá fora. Acendi um abajur que tinha do lado do PC e me levantei. Fui até a porta e a casa estava toda escura. E eu não conseguia ver nada. A essa altura, o meu cachorro já tinha parado de latir e rosnar. E então estava só me olhando de longe, e ainda escondido. E agora que ele estava quieto, eu consegui ouvir algo vindo do andar de baixo da casa. Pareciam serem vozes cantando alguma coisa. Vozes de criança. E eu não conseguia entender o que estavam cantando. Porém, dava para se ouvir alguém cantando algo bem baixinho. E parecia ser voz de meninas. Uma garotinha, para ser mais exato. Achei aquilo muito estranho e estava com muito medo de descer as escadas. Ainda mais que o interruptor da luz da lâmpada do andar de baixo fica longe da escada. Mas a minha curiosidade era muito maior. Então eu tinha que ver o que era aquilo que estava cantando. Daí eu comecei a descer as escadas, tentando fazer o mínimo de barulho. E quando cheguei lá embaixo, os meus olhos começaram a se adaptar à escuridão. Então eu fui na direção do interruptor. Mas quando estava quase chegando lá, eu pude ver a silhueta do que pareciam serem 3 garotas pulando corda na sala. Enquanto 2 seguravam a corda em cada ponta, a garotinha do meio pulava. Era elas que estavam cantando, enquanto pulavam corda. Eu fiquei petrificado olhando aquilo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Então, de repente, elas pararam e olharam diretamente para mim. A garota que estava no meio fez um semblante de puro ódio e saiu correndo para a cozinha.
junto com as outras duas. Com um susto, eu pulei para trás e comecei a bater na parede, tentando acender a luz. E assim que a sala ficou clara, eu consegui me acalmar um pouco, mas ainda não acreditava no que tinha visto. E depois de um tempo de hesitação, eu fui até a cozinha. Entrei e acendi a luz. Porém, não havia ninguém lá, e todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas por dentro. Depois daquela noite, eu ouvi mais algumas vezes as vozes daquelas meninas cantando alguma canção. Eu também cheguei a vê-las mais algumas vezes, e elas apareciam como vulto no escuro, e sempre fugindo para se esconderem. Eu nunca me senti ameaçado, e ninguém da minha família nunca comentou nada. Mas uma vez eu pesquisei pela internet e vi que demônios assumem a forma de crianças e animais. Acredito que a minha família também já devem ter presenciado isso, mas nunca falei do assunto com eles ou com outras pessoas. Mas naquela noite, somente eu e o meu cachorro conseguimos vê-las e ouvi-las. Mas até hoje o meu cachorro se sente realmente incomodado com a presença delas. E então eu sei que isso não é nada bom. Mas algo dentro de mim diz que elas não são espíritos malignos ou coisa parecida. Apesar da internet e o meu cachorro dizer o contrário. Porém, eu acho muito estranho a presença delas na minha casa. Boa noite. Muitos duvidam das tradições religiosas, mas elas tiveram um motivo para serem criadas e devem ser respeitadas, principalmente devido aos mistérios do além. Trabalhei por muito tempo em um shopping no último horário, que seria das 14 às 22 horas. E quem tem essa rotina de trabalho sabe do que estou falando. Então, é muito comum ter hábitos noturnos, ir dormir tarde e outras coisas. No meu caso, eu sempre gostei muito de ler, e ficava lendo até altas horas da madrugada, por volta de 4 ou até 5 horas da manhã. Mas há uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas bizarras. Em uma noite, eu estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta. E essa gargalhada, quando conto para as pessoas de confiança, eu não consigo imitá-la. E o som era como se viesse da esquina da minha rua. E na noite seguinte, ocorreu a mesma coisa. E assim, passou a ocorrer em todas as noites. E toda vez que aquilo ocorria, eu parava de ler. E só conseguia prestar atenção naquela risada diabólica. Reparei que tinha uma faixa de horário que aquilo acontecia. E sempre era por volta de 1h50 da manhã a 2h10. Aquilo sempre começava em meados de fevereiro e durava até metade do mês de abril, e daí paravam. O estranho é que aquelas risadas sempre ocorriam no período da quaresma.
Comentei com o pessoal da minha casa e eles me falavam que deveria ser coruja ou outro bicho noturno. Mas daí pensei, será que de fato coruja tem hora marcada para piar? Pois bem, passou o ano e aquelas risadas pararam. Mas no ano seguinte, no mês de fevereiro, começou tudo de novo. Na mesma hora e do mesmo jeito. E aquela risada demoníaca que parecia vir do próprio inferno. E foi aí que percebi que era quaresma, como no ano anterior. Eu ficava acordada até ouvir aquela risada, e assim confirmava o horário. E quando passava o período de quaresma, aquelas risadas cessavam. E foi assim por 4 anos consecutivos. Até que em uma noite, a minha mãe ouviu. Ela estava no telefone com a minha tia. Então, ela foi para fora de casa para ouvir aquilo. A minha mãe conta que a impressão que dava era que aquela risada vinha de cima de uma árvore que tinha na esquina. A minha mãe nasceu na roça, filha de lavradores. E então ela disse: "Isso não é bicho mesmo não. Isso aí que você está escutando é coisa de outro mundo." Então, a minha mãe passou a fazer orações que ouvia no programa do Padre Marcelo. E também jogar sal grosso na esquina de casa. E desde então, faz 2 anos que não ouço mais aquilo. A última vez ocorreu há 2 anos atrás. Eu cheguei até a ouvir. Porém, as risadas estavam distante, muito além da minha esquina. Mas era zombeteira e horrível como sempre. Bem, o que significa aquelas risadas diabólicas? Seria alguma manifestação de certas forças sobrenaturais? E por qual motivo aquilo atuavam especificamente no período da quaresma? Bem, acho que nunca vou descobrir. Boa noite. Moro no interior do Mato Grosso e hoje tenho 39 anos. E os relatos que vou contar aqui aconteceram com o meu bisavô. Nesse tempo, nós morávamos em uma residência pequena e muito simples, sem nenhuma segurança. Não tínhamos nem muros e cercas ao redor da casa, ou coisa assim. Era de fato sem segurança mesmo. A casa tinha sala, cozinha e uns 2 quartos bem pequenos, que eu e o meu irmão dormíamos. O meu bisavô era vendedor de leite. O leite não era nosso, e sim do dono do terreno em que morávamos. O meu avô ajudava a ordenhar as vacas e vendia o leite em troca. E desta forma poderíamos ficar com a casa onde morávamos. A minha avó lavava roupas de motoristas de ônibus para colocar comida na mesa. Nós fomos adotados pelos meus bisavós quando éramos pequenos, pois a minha mãe não tinha condições de cuidar de todos nós. Ali perto de onde morávamos havia um rio. E sempre às 5 da manhã, um caminhão ia até o local buscar areia. Um dia,
O meu avô acordou no meio da noite com o barulho do caminhão. E como ele era quem abria a porteira para o caminhão entrar no terreno perto do rio, naquele dia ele levantou sem olhar a hora. E logo achou que havia se atrasado. Levantou e saiu de casa caminhando rápido. Ele disse que olhou para o céu e viu a lua no meio do céu. Porém, ele não ligou. E quando chegou à porteira, não havia sinal de nenhum caminhão. Então, decidiu voltar para casa. E na volta, ele viu um senhor sentado em cima de uma pedra, com um chapéu grande e fumando. Aquele senhor balançava para frente e para trás, como se fosse um bêbado. E o meu bisavô continuou caminhando. Quando o meu bisavô estava passando perto do tal senhor, ele perguntou: "Seu Luiz, você viu meu cavalo?" E meu bisavô respondeu: "Não, senhor, não vi o seu cavalo. E como o senhor sabe o meu nome?" E sem responder à pergunta do meu bisavô, ele perguntou novamente: "Seu Luiz, você viu meu cavalo?" E o meu bisavô novamente respondeu que não. E na terceira vez que o senhor perguntou aquilo para o meu bisavô, ele se arrepiou dos pés à cabeça. O meu bisavô correu sem parar. E chegando perto da porta da casa, ele gritou e se jogou aos pés da porta. A minha bisavó abriu a porta e ele já estava quase desmaiando. Ela rapidamente colocou ele para dentro. Assim, ele a perguntou que horas eram. E a minha bisavó disse que já eram meia-noite. O meu bisavô disse que nunca correu de nada nesta vida. Mas aquilo que ele presenciou com certeza não era deste mundo. E quando nós nos mudamos para mais perto do centro da cidade, o meu bisavô decidiu ficar na fazenda, por causa do feijão que ele havia plantado. E para não roubarem o feijão, ele dormiu lá. Armou a sua rede em 2 cajueiros, mas aquela noite não foi tranquila. Ele disse que quando estava dormindo, algo fungava alto. Puxava o punho da rede e o jogava no chão. O cajueiro se balançava. E ele via 2 silhuetas negras pulando de um cajueiro para o outro. E isso durou a noite inteira. E não deixava ele dormir de jeito nenhum. O meu bisavô esperou amanhecer e foi embora. E chegando em casa, ele disse para minha avó que o feijão podia apodrecer, pois lá ele nunca mais voltaria. Boa noite. Aos meus 9 anos, começaram a acontecer coisas estranhas e sobrenaturais comigo. Quando contei à minha mãe, ela ficou assustada com o fato. E logo ela disse que pensou que isso não afetaria a mim, pois achou que aconteceria somente com meu irmão. Isso foi o que ela disse a mim. Então, eu cresci aprendendo a não ter medo do sobrenatural. Aos meus 13 anos, numa noite qualquer, deitei para dormir. Mas como sempre, não conseguia pregar o olho. E quando era por volta de 2 horas da manhã,
Fiquei observando a porta do quarto. Tudo estava escuro. Olhei para o celular para ver a hora e voltei a observar a porta. Neste momento, eu já não estava mais sozinho. Havia uma criança na porta, me olhando com a cabeça inclinada para o lado. Os seus braços estavam contorcidos e também virados para trás, como se estivesse escondendo algo nas mãos. Os olhos daquela coisa eram totalmente vermelhos. Ele era bem magrinho e parecia ter por volta de 8 anos de idade. Aquela criatura ficou parado na porta, me observando a noite inteira, como se pedisse permissão para entrar. Quando consegui dormir, já era de manhã, e naquele dia eu tinha que ir para a escola. Eu não contei o fato para minha mãe, e só o meu irmão caçula que sabia do ocorrido. 6 meses depois, eu ainda procurava relatos pela internet sobre essa criatura estranha. E em uma dessas pesquisas, descobri que o nome daquela coisa era o tal Carazi. Eu cliquei na matéria e comecei a ler o que estava escrito. Várias pessoas de vários lugares diferentes afirmavam ver essa mesma criatura em forma de criança. E foi quando eu vi a descrição da criatura que tudo veio à tona. Era a mesma criatura que eu havia visto na porta do meu quarto. Depois daquela noite, eu nunca mais tornei a ver aquela criatura. E espero que isso nunca mais aconteça, pois este fato é algo que eu não desejo para ninguém. Boa noite. Boa noite. Sou maquinista há 9 anos. A vida de um maquinista é bem entediante às vezes, mas eu sou apaixonado por essas máquinas pesadas. Umas são mais rápidas que as outras, mas cada uma tem a sua função. Trabalho com uma locomotiva rápida para carga leve. O caminho em que passo tem uma floresta com 2 túneis bem escuros, sem nenhuma iluminação. E perto da linha tem vários trens que desencarrilhou por ali. Quando um trem desencarrilha, é uma dificuldade grande. Várias entregas são atrasadas, mas ninguém sabe exatamente o motivo. A perícia diz que tinha algo no trilho, mas os maquinistas duvidam. Eles dizem que sentiram algo empurrar o trem. Mas os trens pesam toneladas, principalmente as locomotivas que puxam os vagões. E não tem como algo empurrá-los. Bem, só 3 maquinistas passam por aquele local à noite. Eu
e mais outros 2. E o que vou contar aqui nunca foi colocado nos relatórios ou perícia. E no meu depoimento, ninguém acreditou. A não ser os meus colegas de trabalho. Bem, eu realmente fiquei assustado com aquilo. Em 3 de agosto de 2015, 2 horas e 35 minutos da madrugada, a viagem estava entediante, como de costume. E naquela noite, o vento frio que entrava pela janela era congelante. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava bem o caminho. Era uma cena linda em direção ao túnel. E ao passar pelo primeiro túnel, escutei um choro na cabine do trem. Era um choro de mulher. Não era muito alto, mas dava para escutar mesmo com os barulhos da locomotiva. Aquilo me arrepiou por inteiro. Olhei por todos os lugares e não tinha nada. Bem, continuei a viagem. Eram muitos vagões na locomotiva. E quando entrei no segundo túnel, ainda tinha vagões passando pelo primeiro túnel. Novamente, ouvi aquele choro. E pela segunda vez me arrepiei. Aquilo não era deste mundo. Vocês podem acreditar. Não tem como uma mulher subir e ficar escondida no trem. Aquilo era realmente assustador. E depois que passei pelos túneis, veio um susto ainda maior. Uma mulher passou na frente do trem. Ela não passou correndo, simplesmente ficou parada nos trilhos. Bem, não era fácil parar um trem, pois ele não para de imediato. Um trem carregado, quando os freios são acionados, ele só para depois de alguns metros. Aquilo foi extremamente assustador. Eu fiquei com muito medo de atropelar alguém. Logo, avisei os meus colegas pelo rádio que eu não era o único que iria passar por ali. Peguei a minha lanterna, desci da locomotiva e fui verificar. Olhei debaixo de cada vagão e não havia nada. Nenhum sinal sequer de alguém ferido. Fiquei aliviado por um tempo e depois corri de volta para a cabine. Entrei e avisei a central que era alarme falso, mas aquilo foi muito assustador. Este fato me prejudicou muito, pois os meus superiores acharam que era brincadeira da minha parte. E algumas pessoas acharam que eu estava louco. Mas aquele inferno só estava começando. Passei várias semanas com medo de passar por ali. Bem, os dias foram passando e acabou a lua cheia. E depois de uma semana, eu esqueci daquele fato. Algum tempo depois, um senhor veio falar comigo. Ele disse que já foi maquinista à noite. Me aconselhou a mudar de turno, antes que algo pior acontecesse. Ele também contou que um daqueles trens descarrilhado era o que ele manobrava. Aquele senhor me contou a seguinte história. Olha, meu amigo, em 7 de novembro de 2004, eu passava pelo primeiro túnel normalmente. E ao passar pelo segundo túnel, o trem começou a perder velocidade. Sons de chicote estalando ecoavam pelo túnel bem alto. E ao tentar iluminar com a lanterna do lado do trem,
Ele começou a ganhar velocidade novamente. Após vários quilômetros, uma pancada muito forte do lado do trem fez ele tombar para a direita, descarrilhando. E depois que eu saí do trem, a locomotiva começou a pegar fogo. A carga que eu levava era de calcário, e então não podia pegar fogo. E por sorte, o meu trem era o último daquela noite. Essa história era de fato assustadora. Porém, eu não podia mudar de turno, pois eles me pagavam muito bem para trabalhar no turno da noite. E também pelo fato deles não encontrarem nenhum outro funcionário competente que topava aquele emprego. Eu e aquele senhor ficamos conversando por horas. E depois dessa conversa, eu fui pesquisar sobre aquele lugar. E o que eu encontrei foi perturbador. Aquele caminho servia para levar escravos até os seus senhores. E alguns morriam por ali mesmo, por maus tratos, fome, sede e até por espancamento. As mulheres escravas eram violentadas e também estupradas. Acho que aquele caminho é assombrado pelos espíritos que ali ainda habitam. Mas mesmo assim, eu tinha que trabalhar. Precisava colocar comida na mesa. Pois naquela época eu já tinha um filho de 4 anos. Durante o meu turno, eu passei a ter atenção redobrada. Peguei cargas leves durante um tempo. Então, passava rápido por aquela região. Nunca vi nada durante esse tempo. Mas mesmo assim, ficava com medo de passar por lá. Mas um dia, eu peguei uma carga pesada. O pessoal me avisaram 3 dias antes o que eu iria transportar. Fiquei muito inquieto pensando naquilo. E dizia para mim mesmo que tudo aquilo era coisa da minha cabeça e não iria acontecer nada. Mas em 10 de setembro de 2015, 3h20 da madrugada, eu já avistava os túneis de longe. E aquela paisagem já não era mais bonita como antes. A linda paisagem havia se transformado em algo assustador. Logo, comecei a entrar no túnel e avistei uma pessoa sem roupa, sentada bem na beira dos trilhos. Era um homem negro que parecia estar ferido. Avisei a central que eu não iria parar o trem, pois aquilo poderia ser uma armadilha para roubo, pois roubo de cargas são bem comum por ali. E ao sair, avistei 2 pessoas entrando no mato. Não pude ver bem por causa da escuridão. E pouco tempo depois, a lanterna do trem se apagou. Eu tentava ligar várias vezes, mas não funcionava. E ainda dentro do segundo túnel, o trem foi parando. Tentei acelerar, mas não funcionava. O trem havia parado no meio do túnel. Eu não conseguia nem ver o fim daquele lugar. E o som do aço estalando era ensurdecedor. Mas logo foi ficando baixo, por causa dos sons de correntes que pareciam se arrastar pelo chão. E junto com os barulhos de corrente, também havia sons de pessoas chorando e de chicote. Aquilo era aterrador. Eu não conseguia ver nada.
Fiquei paralisado, olhando para a escuridão. E somente as luzes do painel estavam acesas. E do nada, a locomotiva começou a se mover novamente. Acelerei tudo o que ela podia aguentar. Eu estava em pânico com tudo aquilo. Porém, o terror daquela noite ainda não havia acabado, pois ao acender a lanterna da locomotiva, eu vi uma coisa mais assustadora ainda. Pude ver escravos acorrentados à beira dos trilhos, e alguns vestiam apenas um pedaço de pano nas áreas íntimas, e outros pareciam cansados de cabeça baixa. E de repente, todos sumiram. Olhei para todos os lados, mas não vi nada. Alguns quilômetros depois, houve uma pancada forte do lado do trem. E a locomotiva se inclinou para a direita, mas logo voltou para o trilho. Graças ao peso do trem, eu não consegui tombar. E foi um milagre o trem não ter virado. Depois daquele episódio, eu mudei o meu horário de trabalho. Hoje, eu sou o primeiro a passar por aquele local, pois disse para os meus superiores que não iria mais levar carga de madrugada. E daí, eles mudaram o meu horário. Nunca mais quero passar por uma experiência daquela. Relatei toda aquela experiência para os meus supervisores, mas eles não acreditaram. E é por isso que eu estou escrevendo este relato para o seu canal, pois sei que todos aqui levam o sobrenatural a sério. Boa noite. A minha comadre morava na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo. Morava próximo da antiga estação ferroviária. Os caminhos nos dias de hoje estão repletos de tráfegos 24 horas por dia, devido aos devotos que procuram a canção nova para rezar. Mas naquela época, lá pelos anos 60, era bem mais tranquilo e deserto à noite. E apesar de que a linha férrea quase nunca parava, bem, ao contrário de hoje, ela foi completamente desativada, infelizmente. A Canção Nova é uma comunidade católica que tem como objetivo principal a evangelização através dos meios de comunicação, TV, rádio, internet, etc. A Laura, acostumada com os barulhos das locomotivas, foi com surpresa que ela começou a acordar certas noites da semana, sempre por volta de 2 da madrugada, com o barulho de um cavalo que galopava e relinchava debaixo de sua janela. Estranhamente intrigada, ela começou a acordar o marido, perguntando se ele também ouvia o cavalo. E ele falava sempre para ela voltar a dormir, e que aquilo era um sonho. Mas o que era de se estranhar é que Laura nunca tinha medo de nada. E como ela mesmo dizia, aquele cavalgar não era deste mundo, pois ela sabia que tinha algo de anormal. Bem,
Mas como aquilo não ocorria todas as noites, ela deixou o assunto de lado. Até que no mês de Quaresma, o tal cavalo começou a acordá-la todas as noites. O marido de Laura nunca ouvia aquilo. Porém, na última vez que aquilo aconteceu, ele presenciou. Naquela madrugada, pelas palavras dela, o seu marido acordou com um barulho de cavalgar misterioso. E arrepiado, ele falou: "Reze, Laura, reze com fé, que isso não é deste mundo." O marido de Laura era frequentador da Umbanda. Logicamente, era bem protegido. E acredito que tal evento não era para ele presenciar. Aquela assombração estava ali pela Laura. E com o alerta do marido, a Laura ficou então mordida pela curiosidade de ver esse tal cavalo. A tentação era enorme e Laura queria muito abrir a janela do quarto para ver o que galopava em sua rua. Então, no dia seguinte, ela contou para sua amiga e convidou essa amiga para passar a noite na casa dela. Então, as duas combinaram. A amiga de Laura, que se chamava Palmira, começou a dormir na casa dela por várias noites. A Palmira, mesmo um tanto avoada das ideias e totalmente sem noção, pelo menos era muito católica. E ela rezava o terço todas as noites antes de dormir. E como era mês de Quaresma, as orações da Palmira triplicavam. Até que em uma certa noite, a Laura acordou ouvindo ao longe o galopar do tal suposto cavalo. Então acordou o marido e a Palmira. O marido da Laura deu a ela um último aviso para que ela orasse com fé. Pois se ela fosse atrás daquilo, ela iria se arrepender. E quando a Laura foi até o quarto da Palmira, já a viu com um terço na mão e os olhos vidrados de tanto medo. Então, as duas foram até a janela do quarto da Laura e abriram. E foi aí que elas viram a criatura mais assustadora deste mundo. Aquilo não era um cavalo, e sim um velho, com a barba arrastando no chão. Aquele velho tinha os olhos vermelhos e descia a ladeira relinchando. E o pior era que ele não andava. Ele saltava com as duas pernas ao mesmo tempo. E em lugar dos seus pés haviam cascos. E quando as duas viram aquela criatura, aquilo vinha descendo pelo meio da rua na direção da janela onde elas estavam. O marido de Laura agarrou as duas pelo braço e as tirou dali. Então, ele foi até a janela e gritou para a criatura: "Que você, meu irmão, siga seu caminho em paz, em nome de Deus." E então fechou a janela. A Laura e a amiga estavam tremendo de tanto medo. E a Palmira, então, coitada, ficou até rezando um rosário atrás do outro. Ela rezava de joelhos até o amanhecer. A minha comadre falava que o marido
não chegou a ver o que tinha lá fora. Pelo menos era o que ele dizia. Pois a Palmira mandou celebrar missas para aquela criatura. Mandou fazer novenas e tudo mais. E tudo isso em apenas uma semana. O que era aquela coisa, a Laura não soube explicar. Mas na minha opinião, era o próprio diabo. Boa noite. Olá, me chamo Maurício e tenho 22 anos. E vim contar para vocês um relato que aconteceu comigo em uma viagem. Eu viajo muito de moto e tenho uma CB300 XRE. Em minha primeira viagem com ela, eu vi coisas em uma estrada do Nordeste e acho que deveria contar para vocês este fato. Eu estava no estado do Pará, indo em direção ao Rio Grande do Norte. Nos acostamentos existem muitas cruzes. Alguns irmãos de duas rodas acabaram morrendo por aquelas estradas. E hoje eu sei o porquê. A viagem era longa. Vi na previsão do tempo que não iria chover e nem fazer muito sol. Aquela estrada é muito boa e larga, bem sinalizada e pouco movimentada. Comecei a seguir viagem, pois viajar é algo que faz muito bem para mim, pois adoro sentir aquela brisa no rosto e me sinto livre quando faço parte da paisagem ao redor. Bem, o que não significa que não existem perigos, mesmo em uma estrada boa. Alguns motoristas sem atenção podem causar acidentes sérios, mesmo a um motociclista experiente. Bem, à noite o vento muda, fica mais frio e você sente o seu corpo adormecer. As mãos e o pulso começam a ficar doloridos. Logo que saí do Pará, o tempo começou a esfriar. E eu ainda estava longe de uma cidade para descansar. Então, acelerei até a última marcha. Estava a 150 por hora, em uma reta sem fim. E passava perfeitamente em curvas perigosas. Naquela noite, eu parecia não chegar a lugar nenhum. Então parei no acostamento para ir ao banheiro. Pois o banheiro de estrada é atrás de uma árvore ou moita. Eu estava apertado, já fazia 5 quilômetros atrás. Estava envolvido por uma escuridão gigante e nem via sinal da cidade próxima. De repente, um piloto bem rápido passa por mim. Ele deveria estar a uns 100 km por hora. Montei na minha moto e fui atrás dele. Quando cheguei próximo, só conseguia ver a lanterna traseira. Então eu fiquei bem colado atrás dele. Eu sou um cara que gosta muito de desafio. E eu só queria muito naquele momento ultrapassar aquele piloto. Era algo que eu precisava fazer para tirar o tédio da viagem.
O cara era muito rápido, porém eu não iria desistir. E pela traseira da moto, parecia uma Tornado 250 cilindradas. Mas do nada, aquela moto desapareceu em um piscar de olhos. Eu fiquei sem entender nada. E logo comecei a reduzir as marchas. Até que cheguei nos 70 km por hora. Perdi a moto de vista, ou ela sumiu, pois não havia estradas alternativas ali por perto. Decidi parar perto do acostamento e fiquei ali esperando. Achei que talvez o piloto tivesse parado, mas depois de 2 ou 3 minutos eu decidi ir embora. Mas aquele fato ficou na minha cabeça o tempo todo. Depois de algum tempo, eu cheguei a uma cidade. Aluguei um quarto em uma pousada e passei a manhã descansando. À tarde almocei e segui viagem. O sol estava escaldante e a pista bem quente dava para acelerar sem preocupação. Então estava tudo bem acelerar. Cravei na moto 100 km por hora. O vento já começara a ficar frio e no painel já marcava 18 horas. E nesse instante, comecei a sentir calafrios sempre que passava por cruzes de beira de estrada. Eu estava cada vez mais com medo de passar por elas. E daí eu decidi acelerar sem medo. A moto começou a ficar mais agressiva. E só de triscar no acelerador, ela queria levantar a dianteira. Me entreguei à velocidade e acabei caindo em uma curva que tinha uma ribanceira pequena. Acordei com alguém chamando o meu nome. Maurício, Maurício, a moto vai cair. De repente, eu acordo e vejo uma mulher. Ela me ajudou a levantar e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. E quando olhei para cima, vi a moto na ribanceira bem perto do asfalto. A mulher ficou perto de mim o tempo todo. Ela ficou sentada à beira da estrada, enquanto eu colocava a moto de volta na rodovia. Lembro dela estar com uma blusa branca e calça jeans. E o que hoje ainda me incomoda é que eu não me lembro do rosto dela. Olhei na moto se havia quebrado alguma coisa, porém só o retrovisor esquerdo que se rachou. Olhei para a mulher e a perguntei: "Moça, você quer uma carona?" E ela respondeu que sim. Então, peguei o meu segundo capacete que estava na garupa e dei para ela colocá-lo. A moça parecia não ter peso algum. Ela sentou na garupa, mas não teve nenhuma alteração no peso da moto. Pensei comigo mesmo que alguma coisa estava errada. Bem, segui viagem. E a coisa mais esquisita começou a acontecer. Agora, sempre que passava pelas cruzes, a moça simplesmente deixava de segurar a minha cintura. Era como se ela sumisse e reaparecesse novamente. A moto começava a falhar. Eu já estava rezando para aquela viagem acabar. Olhei no painel e já era 23h38. Então, eu comecei a ver coisas assustadoras na estrada. Passei por uma capela e na frente dela havia pessoas de branco, segurando velas em suas mãos. Cachorros grandes
correram atrás de mim. Eu já não conseguia acelerar rápido, por medo de atropelar algo e acabar caindo e machucando a moça. Passei por uma capela e na frente dela havia pessoas de branco, segurando velas em suas mãos. Cachorros grandes correram atrás de mim. Eu já não conseguia acelerar rápido, por medo de atropelar algo e acabar caindo e machucando a moça. Passei por uma capela e na frente dela havia pessoas de branco, segurando velas em suas mãos. Cachorros grandes correram atrás de mim. Eu já não conseguia acelerar rápido, por medo de atropelar algo e acabar caindo e machucando a moça. Passei por uma capela e na frente dela havia pessoas de branco, segurando velas em suas mãos. Cachorros grandes correram atrás de mim. Eu já não conseguia acelerar rápido, por medo de atropelar algo e acabar caindo e machucando a moça. Passei por uma capela e na frente dela havia pessoas de branco, segurando velas em suas mãos. Cachorros grandes correram atrás de mim. Eu já não conseguia acelerar rápido, por medo de atropelar. A madrugada estava fria, mas mesmo assim eu continuei. E logo me deu uma vontade muito grande de ir ao banheiro. Mas ao longe eu avistei uma luz amarela. Cheguei mais perto e era uma casa à beira da estrada. Decidi parar ali e pedir para ir ao banheiro. Parei em frente à casa e comecei a bater palmas. Era uma casa bem pequena e depois de algum tempo, um senhor apareceu e disse: "Olá, posso ajudar?" "Senhor, eu estou viajando há algum tempo e sem querer incomodar, eu posso usar o seu banheiro?" "Claro, filho, entre e saia do sereno." Entrei e ele me levou ao banheiro. Fiz as minhas necessidades e agradeci a ele. O senhor me convidou para um café. Enquanto tomávamos o café, ficamos conversando durante um tempo. Contei a ele o que havia acontecido comigo. E ele começou a falar: "Filho, essas estradas são amaldiçoadas desde que não tinha asfalto. Todo ano tem 3 acidentes com mortes nessas estradas. E alguns espíritos ficam presos nela." Eu, ouvindo aquilo, fiquei bem assustado. Mas continuamos conversando. Ele disse que morava ali sozinho e os filhos nunca foram visitar ele. Então, o perguntei sobre os seus filhos e onde eles estavam. Porém, ele não sabia. E depois de um tempo de conversa, agradeci pelo café e ele me convidou para dormir. Eu recusei o convite e disse que ele já havia feito bastante por mim. Agradeci a ele, virei as costas e fui embora. Quando eu saía pela porta, ele me deu boa noite. E quando eu me virei para dar boa noite também, percebi que a casa estava totalmente abandonada. Não tinha lâmpadas e nem porta. E uma das paredes estava caindo. Eu fiquei paralisado olhando e pensava como aquilo era possível. Olhei para um lado e para o outro e não havia outra casa.
Eu simplesmente estava no meio do mato. Liguei a moto e fui embora dali. Já estava achando que talvez estivesse sonhando. Ou talvez tivesse caído naquela dimensão que todo mundo chama de Sete Além. E depois de um tempo viajando, eu vi muito mais coisas. Pessoas se arrastando, chamando o meu nome. Gritos de pedidos de socorro. E também vi um carro capotar na minha frente. E quando cheguei ao local, não havia ninguém. E nem mesmo sinal do acidente. Hoje eu ainda viajo por aquelas estradas e vejo muitas coisas. Porém, não me assusto como antes. E nunca mais vi aquela mulher e nem mesmo aquele senhor. E mesmo sendo pessoas que já se foram, eles me ajudaram sem maldade. Os acidentes são bem comuns por aquelas estradas. Muito causado por causa de alta velocidade e de pessoas embriagadas. Bem, este foi o meu relato e ocorreu na BR-343. Muito obrigado. Boa noite. Na parte mais rural do condado de San Diego, no estado da Califórnia, na América do Norte, existe um lugar conhecido como Proctor Valley. Este local é uma área grande e principalmente deserta, com apenas uma estrada. Histórias e relatos de avistamentos incomuns nesta área datam de quase 100 anos. Relatos estranhos começaram quando o gado pertencente a fazendeiros locais era frequentemente encontrado morto e mutilado. Outros animais perfeitamente saudáveis também morreram com frequência, sem causa aparente da morte. Alguns animais, incluindo animais de estimação das famílias, foram encontrados massacrados após o que parecia ser rituais bizarros realizados na área. Nunca foi descoberto quem ou que foi responsável por estes atos perturbadores. Os moradores daquela região ficaram realmente preocupados quando duas crianças desapareceram da casa de um fazendeiro local. Os pais acordaram e descobriram que as crianças haviam desaparecido de seus quartos. E o fazendeiro mais tarde encontrou seus rastros saindo de casa. Os rastros levavam ao deserto circundante e terminavam em frente a uma grande rocha. Grupos de buscas foram organizados, mas as crianças jamais foram encontradas. Outro caso estranho envolveu a panificadora local. A Proctor Valley Bakery foi uma das primeiras empresas fundadas na região. O proprietário do estabelecimento mudou-se para Proctor Valley, com a sua esposa e 2 filhos. Perturbadoras não investigadas na área. Muitos pensam que o local é assombrado por espíritos vagantes e demônios. A verdade é que existem alguns lugares em Proctor Valley que são antigos infestados de demônios. Proctor Valley Road é uma estrada antiga que pode levá-lo entre as cidades de Chula Vista e Jammu, perto de San Diego, no estado da Califórnia. Ao longo dos anos, muitas pessoas relataram ocorrências estranhas depois de dirigirem na estrada. Mas não há muito para ver se você decide dirigir por lá durante o dia.
Você pode notar algumas casas de fazendeiros e prédios abandonados espalhados ao longo da estrada. Mas não há nada que chame muita atenção. Mas se você tiver coragem o bastante, pode se aventurar por lá depois do anoitecer. Não importa se você começa na estrada em direção a leste ou oeste. O importante é lembrar que, em nenhuma circunstância, você deve parar ao longo do caminho. De fato, antes de sair, verifique se o carro não possui problemas mecânicos e se está abastecido. Cuidado! Houve relatos de carros em perfeito estado parando de funcionar sem motivo aparente, embora isso seja um acontecimento raro. Você provavelmente encontrará coisas que o deixarão relutante em continuar dirigindo. Mas depois que você decide dirigir pela estrada à noite, não haverá mais volta. Existe também a possibilidade de que você não encontre nada de anormal durante a viagem. Muitas pessoas que passam pela estrada não relatam nada além de um sentimento estranho e desconfortável durante o trajeto. No entanto, se você vir algo incomum, não pare o carro. Você pode ver coisas que o fará com que se sinta preocupado, confuso ou até algo que o aterrorize. Lembre-se de permanecer no seu veículo e continuar em frente. A estrada começa com uma típica rua pavimentada. Em pouco tempo, você encontrará uma placa indicando o final do asfalto, e o restante da viagem será por uma estrada de terra batida. Quando entrar na estrada de terra, mantenha o foco na estrada e não deixe que nada o distraia. É provável que o seu celular perca o sinal assim que você chegar a este ponto. Se você tiver sinal, notará que a duração da bateria do seu aparelho diminuirá rapidamente. A primeira coisa estranha que você pode ver é uma senhora vestida de azul. A aparição da mulher de vestido azul é a atividade paranormal mais relatada na estrada de Proct Valley. Você pode vê-la acenando em uma parada ao longo da estrada. Em certas ocasiões, você pode vê-la caída ao longo da estrada. Seja qual for o caso, ignore-a e continue dirigindo. A história por trás da dama de vestido azul é desconhecida, mas todos os que a encontram descreveram uma sensação horrível de pavor. Muitos dizem que ela não é nenhuma dama, mas algum tipo de demônio tentando convencê-lo a parar o carro. Ninguém sabe ao certo, mas em nenhuma circunstância você deve parar por ela. Se você decidir dirigir com as janelas abertas, é possível que você ouça um grito estridente ecoando ao longo das colinas. Algumas pessoas relatam que os seus veículos também pararam de funcionar ao ouvirem este grito, e não foram capazes de iniciá-lo novamente até que os gritos cessassem. Se isso acontecer, mantenha calma, até poder dar partida novamente e sair da área o mais rápido possível. Não saia do seu veículo, em hipótese alguma. Se você decidir dirigir pela estrada durante a lua cheia, poderá ver criaturas estranhas nos campos. Alguns relatam avistamento de um animal grande que eles descrevem como semelhante à aparência de um macaco. Outras pessoas dizem ter visto coiotes de tamanhos descomunais andando eretos nas patas traseiras. Outros relatos indicam o avistamento de uma grande criatura bovina peluda com sinos presos a ela, vagando pela estrada. O Museu Beauty, perto de Proctor Valley, afirma ter uma pegada expressiva dessa criatura. Você também pode presenciar
pequenas marcas de mão aparecendo e desaparecendo das janelas. É recomendado que aqueles que decidem passar por essa estrada não viajem sozinho, se decidirem ir por Proctor Valley à noite. Afirmou que a sua irmã havia adormecido no banco de trás, e quando ela foi parar para checar se ela estava confortável, ficou horrorizada ao ver uma figura sombria com chifres e olhos vermelhos, pairando sobre a sua pequena irmã. Ela afirmou que sabia sem dúvidas de que era o próprio diabo. Outros relataram comportamento estranho exibido por seus companheiros de viagem. Sabe-se que mesmo os indivíduos mais calmos e tranquilos agem de forma paranoica, ficam agressivos e começam a ser tomados por uma enorme tristeza e às vezes até uma profunda depressão. Seja qual for o caso, não permita que os seus passageiros o distraiam até chegar ao fim da estrada. É possível que você encontre outras coisas estranhas ao longo do trajeto, que eu não mencionei. Seja qual for o caso, continue dirigindo até chegar ao outro lado da estrada. E depois de chegar ao pavimento novamente, as coisas devem voltar ao normal. No decorrer dos anos, houve muitas histórias de tragédia e terror decorrente de Proctor Valley. Talvez todas as histórias sejam apenas lendas antigas, criadas por fazendeiros para manter as pessoas fora de suas terras. Talvez nenhuma das histórias sejam verdadeiras. Ainda assim, há algo de estranho em Proctor Valley. Algo que desperta um terror primordial e instintivo dentro de todos nós. Mas por via das dúvidas, é melhor que evite passar por lá à noite. Ou pode ser que nunca mais volte. Boa noite.